Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, semana começando com tudo, eu espero que a sua semana seja fenomenal. E para começar muito bem o nosso podcast, a gente vai bater um papo muito legal, muito gostoso, e para podcast, principalmente eu, host desse podcast, ao lado da minha rainha, que ela tá maravilhosa, não tá, gente? Tá maravilhosa. Só passei uma aqui. sombra, eu estou sendo muito elogiada por causa de uma sombra. É, pra você ver como você chegou você com é uma bonita. sombra, assim, que essa beleza, essa coisa é uma sombra. Uma sombrinha, não é uma sombra, não é uma... Tem mais não que uma sombra é... aí. E vocês já viram, já degustaram essa voz gostosa, tá? Alguém que domina a oratória, ela é sócia fundadora e CEO do Ó Quem Fala. Primeiro, muito legal, cara, o conteúdo, enfim, todo o material de vocês, achei muito bacana. E quem a gente recebe, e aqui eu queria uma salva de palmas calorosas para nossa convidada, Bianca Celotto. Uma salva de palmas para Bianca, uma salva de palmas para a Bianca. Primeiro, Obrigada, obrigado, viu? gente. Obrigada. Eu tô super feliz de estar aqui, óbvio. Receber a o gente que convite com agradece. muita alegria. É uma honra fazer parte dos fodas. É aquele momento que você chega assim, virei foda. Tô no Venci na vida, podcast, né? venci. Que top. Achei chique. Primeiro, Bianca, é um tema que a galera super pede. Oratória, comunicação, como falar em público, tudo que torneia a palavra, enfim, oratória, é um assunto muito pedido aqui, né? A gente é... Primeiro eu quero agradecer a nossa audiência, a gente sempre tá como na lista dos top podcasts, enfim, Brasil e de negócios. E oratória é algo fundamental para a vida, né? Não só para o negócio, para você ter melhores relacionamentos, seja ele comercial, seja ele pessoal. Mas, afinal, assim, primeiro, como começou o seu interesse por oratória, né? A gente vai navegar um pouco da tua história para checar como é que a oratória apareceu na sua vida, não só como uma virtude, mas transformar isso num trabalho, Um negócio. num negócio, cara. Apareceu sem que eu escolhesse. Então, a escolha da minha profissão me forçou a ser uma boa oradora. Depois, mais tarde, é que isso virou uma forma metodológica para mim. Mas eu sou jornalista, eu sou formada em comunicação social e durante 10 anos eu atuei em televisão. Uhum. Então eu trabalhei como produtora, comecei como produtora, fui repórter de rua há muitos anos e encerrei a minha carreira como apresentadora, como âncora de TV. Fiquei 6 anos em bancada de TV. Eu acho que a maior experiência como oradora ainda foi na reportagem, porque eram tantas adversidades, tanta gente diferente para lidar, tantas formas diferentes de me fazer ser entendida, que isso foi sendo desenvolvido, sem contar a parte técnica que era exigida para a profissão, por exemplo, muitos anos de fono. Eu já tinha começado a fazer fono quando eu cantava em banda. Então canta? começou Cantava? lá em Você 14. a mulher ainda canta! Canta. Não, mas- não canto não, mais, gente. Vai sentindo o timbre. Eu todo nasalado aqui. Não canto mais, veja. Tive esse momento audácia na adolescência, então eu cantei em banda, essas bandas de baile dos 14 aos 20 anos, mais ou menos, e fazia fono nessa época. Depois comecei a trabalhar em televisão com 21 anos, 20 anos mais ou menos, e aí eu já comecei a fazer fono por conta do vídeo. Só um parênteses, você fazia fono pra melhorar o canto? Para melhorar. No canto era, por conta das aulas, enfim, a gente precisava ter fôlego, precisava saber impostar a Sim. voz, saber como usar a voz, enfim, fazia bailes de 5, 6 horas cantando e tinha que ter voz É uma ali musculatura, né? funcionando, certo? Na televisão é técnica, porque você começa na televisão, ali com 21 anos, olá, tudo bom? Meu nome é Bianca, eu estou aqui diretamente desse lugar. Então é aquela voz imatura, que ainda não tem, né, não tem corpo, você não sabe usar, e aí o processo com fono é para você adquirir esse corpo vocal, que aí tem muito tempo de exercício, né? Quando eu fui fazer a minha transição de carreira, a primeira pergunta que eu me fiz foi: o que eu sei fazer da vida? Porque eu já Eu vou tinha... fazer fono pra falar no WhatsApp. Acabei de pensar nisso. Sim. Eu já tinha escolhido que eu iria empreender, que eu ia abrir um negócio, mas eu precisava saber o que eu sabia fazer da vida. Então foi totalmente empírico nesse primeiro momento, foi totalmente intuitivo. E aí eu fiz um curso de comunicação assertiva, foi meu primeiro contato, não foi nem de oratória. E lá é que eu tive contato com a oratória, e aí me despertou muito. Eu falei, cara, eu faço isso aqui. Nossa, funciona bem. Eu acho que é um negócio que... E eu já tinha tido a ideia da marca,
E aí que eu entrei pro viés da oratória e aí virou o meu palco principal de atuação mesmo. Que é legal, né? Pegar uma virtude que você tem e É. também empacotar pra fazer uma vida de outra pessoa melhor. A sua... Posso fazer uma pergunta? Pode, claro que você Já pode indo fazer. pra... A gente tá falando, né? Você é dona desse podcast. Não, eu fiquei acompanhando bastante o perfil de vocês e tiveram algumas perguntas que eu achei muito pertinentes, eu achei muito interessante. Eu acho que a primeira seria pra gente já iniciar no podcast, pra gente já direcionar as pessoas. Qual é a diferença entre comunicação e oratória? Esse é o principal ponto. Tem gente que acha que é o mesmo balaio, né? Na verdade, é o mesmo balaio, tá? Uhum. Mas não vamos entender onde cada balaio tá. É isso. É um ponto que, assim, acho que uma das minhas maiores missões como criadora de conteúdo digital hoje é ensinar as pessoas onde entra cada coisa. Então, vamos pensar, pessoal que está nos ouvindo só, vamos pensar na comunicação como o telhado de uma casa. Então, é o macro, um grande guarda-chuva. Como que eu comunico? Existem N formas de comunicação. Então, vamos pensar primeiro em comunicação em grande massa. A arte comunica em comunicação em grande massa. O marketing, a publicidade, a música, todas essas são formas de comunicação em grande massa. Aí a gente vai trazer agora para a comunicação pessoal e interpessoal, envolvendo pessoa para pessoa, seja para uma pessoa o seu público, seja para 5 mil, 30 mil pessoas o seu público, certo? Aí aqui, nesta caixinha, a gente vai colocar a oratória e outros métodos e ferramentas plásticas da comunicação. Então, a comunicação como um guarda-chuva maior, a oratória está dentre as inúmeras ferramentas que nós temos comportamentais que fazem com que a gente se expresse de uma forma bonita. Gente, esse bonito eu tô fazendo entre aspas, tá? Uhum. Que essa beleza, ela não é a beleza estética, mas é a beleza audível, a beleza que encanta, que conecta, aquilo que você olha e fala, nossa, quero ouvir, vamos ver? Nossa, interessante, desperta a sua atenção, que faz com que você esteja focado e que você entenda aquela mensagem se decomponha, decante e aquilo gere o efeito que você espera com a sua comunicação, com a sua mensagem. Então, a ferramenta oratória a gente chama de ferramenta, é uma das formas de se comunicar bem, para além de outras ferramentas que temos. É verdade, né? Que tem gente que se comunica sem a necessidade do falar. Exatamente. Você pode ver de um palavras. bebê, por exemplo. A gente tem um bebê em casa Ele fala com a gente de diversas formas. não através de palavras. O ponto legal é que é o seguinte, nós não somos a espécie mais forte, o Homo sapiens. A gente só evoluiu como espécie e nos tornamos a espécie dominante por conta da nossa linguagem. Então, a complexidade da linguagem de um bebê, por exemplo, é um troço bizarro. O bebê não sabe falar. Qual é a linguagem dele? É chorar. Chorar. Uhum. Aí a gente não quer que o pobrezinho chore, entendeu? Mas é a única forma que ele tem de se comunicar. Então, nosso sistema de comunicação é muito complexo e amplo. E aí a gente evoluiu por quê? Porque a gente fofocava, né, gente? Então, fofoca fez a gente evoluir, foi lá, fez amizade com a tribo vizinha e foi ficando assim. E a gente evoluiu como sociedade. Então, eu sou tão entusiasta do que eu faço que eu entendo que a oratória é uma ferramenta de evolução social. Acredito que é uma forma da gente se impulsionar socialmente, se posicionar, ocupar espaços e de ser foda. Quem quer ser foda pode usar a oratória para ser, por exemplo. Tem uma pergunta, Bianca. Muitas pessoas, enfim, pedem dicas, toques em torno de oratória. Porque, enfim, às vezes vê foto minhas em grandes eventos, em palestras. Eu falo para todo mundo, eu não sou palestrante. Palestras foi efeito colateral do bem sobre a minha profissão. Sempre fui empreendedor, sempre fui vendedor e escritor. E fazer palestras foi mais um efeito colateral da minha própria profissão na venda direta. Sempre treinar seminários de vendas, convenções de vendas. Eu aprendi, entre aspas, a palestrar Na marra. no treino. Aquela coisa, cara, não me expressei bem de novo, mais uma chance, mais uma chance. Não consegui ser claro na mensagem, não consegui me conectar com a audiência. Não consegui, obviamente foi, nossa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Sabe, segredos da comunicação, que pausa, entonação, respiração. E eu fui aprendendo, né? Isso por percepção. Sim. Não
Não é a melhor forma de aprender, porque você gasta muito tempo, energia e esforço. É muito melhor acompanhar quem fala, né? Ou ouvir um podcast, que você tem essa máquina do tempo, né? De aprender com erros de outras pessoas, com, enfim, coisas nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é, quando geralmente eu dou, geralmente que é o fundamento, e é a minha vida, né? Treino. Comunicar, você aproveitar, e para todo mundo que tá nos ouvindo, assim, eu sempre fui um cara que eu aproveitei desde pequenas oportunidades de me comunicar. Eu tô sabe, um almoço em família, eu levanto o braço para poder contar uma boa história que aconteceu naquela semana, que eu tô num ambiente seguro, tô só na minha família, não vai ter condenação, é aquela coisa, eu sempre fui treinando de maneira inconsciente, eu chamo que é um competente inconsciente. Agora, de maneira consciente, como que uma pessoa pode melhorar a comunicação, a oratória dela? Treino eu vejo que é uma. Você treinar a falar. Você treinar. Quais são outras técnicas para melhorar a oratória? Treino. Técnica 2, treino. 3, treino. 4, treino. Me permita fazer talvez uma provocação para você entender se você de fato fez errado. Na verdade, você fez tudo isso consciente. Caio, nada disso foi feito porque você não escolheu fazer. E esse é o grande ponto do desenvolvimento de pessoas. Vocês fazem isso da vida. Vocês, né? O core do trabalho de um vendedor. E vocês, além de vendedores, são empresários, empreendedores e impulsionadores de pessoas e carreiras e por aí vai. Quando a gente muda a percepção de uma pessoa, quando ela sente isso fisicamente, de alguma forma, essa percepção, você escolheu isso. E aí, o que você fez? Bom, esse aqui não tá bom, eu vou precisar melhorar essa entonação. Que de alguma forma você absorveu esse conteúdo, estudou alguma coisinha, leu alguma coisinha, viu que alguém fazia, foi lá e fez. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que você pode ter o caminho facilitado. Em vez dessa sofrência toda, foi lá, catou sozinho, foi cavucando o negócio. 14 anos, cara. Saiu catando. 13 anos, cara, que eu já faço eventos. Exato. Então, você pode encurtar esse espaço de tempo com apoio, com um especialista te acompanhando, com um método estruturado. Então, se eu seguir esse passo a passo, eu me aproximo mais do desenvolvimento, mas ainda é treino. E essa é a maior dificuldade de vender curso de oratória neste país, meu povo. Porque é o seguinte, o povo entende que vai apertar um botão na cabeça e que agora eu falo em público. Aí eu falo, olha, então, para você falar bem em público, você tem que falar em público. Entendeu? E aí eu sempre faço essa brincadeira com os meus alunos, com os meus mentorados, o seguinte, eu falo, é o seguinte, se você assistir jogo de futebol aos domingos na TV, você vira jogador de futebol? Não. Se você for ao estádio assistir o seu time, você vira jogador de futebol? Não. Se você lê a biografia do fulano, você vira jogador de futebol? Não. Orador é a mesma coisa. Pode fazer curso, pode ler livro, pode ouvir podcast, pode fazer o que quiser. O que você fica? Consciente. Isso fica. Porque você aprende a identificar. Mas a performance não muda se você não aplicar. Perfeito. Mas aí vem a parte que a gente vem um pontinho atrás, que é a questão da timidez, que vocês falam bastante. E até seria interessante se você pudesse diferenciar, são 3 tipos de timidez, né? E como que as pessoas conseguem identificar quais elas são e como que ela desenvolve isso para ter a coragem de falar em público? A timidez, existe a timidez situacional, que é onde a gente tem condição de atuar. Um treinador, um especialista em comunicação, um coach de oratória, enfim, eu me chamo de treinadora, entendo que funciona melhor esse cargo, essa função para mim. Ele vai identificar quando você trava em situações específicas, certo? Quando você é uma pessoa desenvolta no seu meio, você tem amigos, você faz relacionamentos de forma saudável, você lida bem com a sua família, as coisas fluem como de uma maneira natural e até saudável, não necessariamente precisa ser o vereador, a pessoa que tem 1000 amigos, não isso, mas tem relacionamentos normalmente saudáveis, não tenho barreiras para isso, mas ao me expor eu sinto dificuldade. Aí nós estamos falando da timidez situacional, que é onde um curso de oratória, uma mentoria, o conhecimento de oratória te apoia. Agora, existe o tímido, que a gente chama de tímido crônico, que aí é um depósito de camadas, de dificuldades ao longo da vida e que pode envolver situações muito mais profundas como traumas. Aí
treinador de oratória não tem função ali, a menos que essa pessoa esteja sendo acompanhada por um especialista, como um psicólogo, por exemplo, tudo bem? Aí é tratamento. O que um treinador, um curso de oratória faz nesse momento? Ele apoia, mas precisa ser tratado com outra área de atuação, tá? Então, são esses dois tipos, mais ou menos. Mas eu digo sempre que os tímidos são os melhores oradores, porque eles reconhecem a necessidade. Eles sabem que são ruins. E quando ele sabe que ele fala, eu preciso de mais. O meu investimento e o meu esforço tem que ser maior. E eu bato muito nessa tecla, a preparação é o grande lance de um bom orador. Os tímidos se preparam mais. Então, eles conseguem aplicar as técnicas de uma forma mais efetiva do que os improvisadores. Isso você falou de uma maneira brilhante, né? Porque o primeiro passo na mudança é sempre o reconhecimento. Sim. A gente nunca muda algo que a gente reconhece que precisa mudar. Então, nessa parte, os tímidos têm uma grande virtude, porque o reconhecimento que eu preciso do desenvolvimento é muito mais nítido e ele se inclina mais uma decisão de preciso estudar sobre. Exato. Do que aquela, não, eu já sei falar aqui, ó. Descarado, aqui, já vou lá e falo. Já sei falar, né? Primeiro, você falou de timidez, e o Pedro Calabres, um grande amigo, ele fala algo fundamental, né? E eu achei brilhante essa colocação dele, que a neurociência fala que a timidez é a manifestação problemática da vergonha. Uhum. A manifestação problemática da vergonha. Primeiro, ter vergonha é bom. Uhum. Ninguém aguenta ficar do lado de um amigo sem vergonha. Você tá no lugar, o cara não tem vergonha, fala alguma coisa que, nossa, deixa todo mundo constrangido. Exato, o filtro, né? A falta de filtro. Não tem vergonha nenhuma. Então, ter vergonha é bom. Agora, aquela manifestação problemática da vergonha ao ponto de você não conseguir colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, as suas necessidades. Uhum. Bateu, foi um no excesso. E você falou de muito bem, às vezes é situacional, né? Situacional, quando são situações específicas. Porque assim, o cérebro, gente, ele tem o alcance dele ali, a gente é programado para sobreviver, ponto final. Sim. E essas situações, o que o cérebro, assim, de uma forma muito caricata e simplista, claro, gente, não é só isso, mas o que o cérebro faz, ele confunde uma plateia de 20 pessoas com um tubarão, com um leão. É assim que ele entende, que tipo, ele vai ser comido. Sai correndo daí, porque o mecanismo de luta ou fuga, por que a gente treme as extremidades? Por que a mão fica gelada? Por que né, as pernas começam a ficar boca seca, tudo isso? Porque você tá em luta ou fuga, porque o teu corpo tá dizendo pra você, isso é perigoso, vaza. Tô mandando hormônio à beça pra você vazar daí. Você não vai sair correndo do palco, então você fica lá se chacoalhando todo. Então aí entram os mecanismos de preparação que aliviam essa questão e que aí, métodos assistidos, você é exposto a situações assim durante um treinamento e essa exposição vai dizendo para o seu cérebro, filhão, calma aí, não é tubarão não, tem meia dúzia de pessoas aí, ninguém vai te comer, você consegue. Tem alguns exercícios que a Sabe galera... eu tava lembrando agora, quando eu fui convidada para fazer a nossa primeira reunião aberta para 150 pessoas. E eu já tinha carro nessa época. Eu lembro que eu fui no carro o caminho inteiro, ensaiando a apresentação. E aí chegou uma hora que eu falei, mas por que eu tô ensaiando tanto? Eu já sei o que eu tenho que falar. Né? A insegurança e tudo mais. E aí eu lembro que a hora que foi exatamente isso. Me deram um laser point, que eu não podia apontar. Porque ficava, assim, tremendo o tempo inteiro, sabe? Okay. Assim, e ele sentado na primeira cadeira, assim, na minha frente. Contextualizando, ele ia fazer um treinamento de produto, cara, para 150 pessoas. Foi a primeira vez que eu falei pra tanta gente assim, e era um formato de auditório. Então, e aí a boca seca. E eu, misericórdia, nossa. É o paredão da morte. Paredão da morte. Mas a hora que eu saí, eu me senti tão empoderada, porque eu falei assim, eu sobrevivi. Aí eu falei, eu quero de novo. E agora, aí você vai ficando cara de pau, aí você fica agoniado, que você não tá falando no microfone ali, eu quero ir agora. Vai, me chama, eu quero ir ali. E é muito engraçado, né? A gente conseguir ver essa transformação. Um ponto muito legal, Fabi, que, assim, o povo, quem tá escutando a gente, por favor, a cada conquista é uma droguinha, uma serotonina, olha, maravilhosa. A cada desafio que você vence, cada vídeo que você gravou, cada reunião que você conduziu, cada treinamento que você conseguiu dar, cada palestra que você conseguiu conduzir, é uma realização. E a gente bate muito nisso. Foca no que? Se permita errar, esse é o problema. Eu encontro muita gente que está prostrado no primeiro step ainda, no primeiro degrau, porque não quer se dar a chance do erro. Eu não posso errar, mas eu falo, mas você nunca fez, criatura? Quem é que começa bom em alguma coisa?
Nunca fez, quer ser bom? Como assim? Não posso errar na minha primeira... Ué? Tem uma reunião lá toda segunda, o pessoal pede pra falar, eu não posso errar nessa reunião. Mas quando você já fez? Não, eu nunca levantei a mão pra... Eu falo assim, ô filhão, você demorou 2 anos pra andar. Sim. Pra andar, pra conseguir ficar em pé nas tuas perninhas. E você quer ficar bom na primeira. Tem algum Calma. exercício que a galera pode fazer? Tipo, quem tá ouvindo esse podcast, e às vezes ele tá no trabalho, indo pro trabalho agora, Tem. ele tá ouvindo no carro dele, ou ele tá ali no trabalho e fala assim, meu, ainda bem que a Bia tá aí, cara, eu tenho que falar. Enquanto eu tô numa reunião, Tem. me ajuda. Pega o livro do Caio, quem tá aí. Abre alguma página. Isso, e reza. Ó, exercício muito legal, gente. Tudo que puder fazer de amplitude é muito interessante para aumentar o poder de expressão. Então, pegar textos difíceis, alguma coisa que tem um vocabulário que você não tem Domínio. costume, não tem o domínio. Pega a Bíblia, que tem uma linguagem erudita, por exemplo, Uhum. e leia em voz alta, mas bem exagerado. Mais exagerado, daquela boca que você parece que vai engolir alguém. Assim, não temos dicção boa, pronúncia boa, não temos elocução boa com boquinha fechada. Boquinha de peixinho não adianta, temos que aprender. Então, tudo que a gente exercita de amplitude vai gerenciando, vai dando códigos para a gente de confiança. Uau, Que legal. são as exposições, né? Poses de exposição. Tudo que é amplitude, eu estou me mostrando para o mundo. Ao me mostrar, eu encorajo o meu cérebro a se preparar para aquela amostragem, né? Para aquela situação de exposição. Então, é um ótimo exercício fazer exercícios em voz alta e falar com volume muito maior do que o costume, com uma amplitude de voz muito maior do que de costume, abrir muito a boca, abrir muito os braços. O exagero ajuda o orador, tá? Principalmente para quem tem dificuldade de expandir. Agora, nós temos os faladores também, tá? Que a gente também treina faladores. Existe uma diferença, né? Entre orador e falador. Os faladores, gente, é o difícil treinar. Tem gente que tem que treinar a falar menos. É isso. Esse é o que você corta as asinhas, sabe? Assim, aí é difícil. O falador, a gente muda. Então, eu hoje, trabalho com pessoas que são muito amplas e que querem deixar a comunicação como um diamante, vão lapidando. Uhum. Então, o exagero, a gente lapida com a oratória, a falta de estrutura, de linha de raciocínio clara, a gente vai estruturar com a oratória. Então, a gente também faz o caminho contrário, que é conter os falastrões, porque o falastrão também não é assertivo, também não se faz ser entendido, ele irrita, É uma certo? coisa que todo exagero é burro, né? Em um dos Irrita. nossos negócios, a gente, na posição que a gente tá, a gente desenvolve muitas pessoas a aprender a fazer apresentações. E muitas vezes é apresentação via Zoom, e às vezes faz apresentação presencial para pessoas, tananã, tananã. E aí, toda vez que eu vou ajudar essas pessoas a prepará-las para esse processo, aí você me corrige se não for esse o caminho, que eu já aproveito e já mudo o curso. Mas eu gosto de falar para elas escreverem o que elas vão falar e pensando na história que elas vão contar. Porque pensar na história sempre me ajudou. Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E talvez contar histórias seja mais fácil, né? Você transformar o seu assunto numa história do que você ficar pensando propriamente só no que eu vou falar. Então, eu começo a falar assim, começa a escrever uma história com começo, meio e fim do que você vai falar, e aí pensa na história, que talvez até seja mais fácil de você linkar uma coisa com a outra do que você ficar só pensando o que eu vou falar, o que eu vou falar. E talvez até pensando nessa situação que as pessoas passam PowerPoint, passam slide, trabalha com uma fluidez melhor entre uma coisa e a outra, não fica aquela coisa. Então, agora vamos falar de. Fica fazendo Aí marcação. muda o slide, aí parece que tem Agora, pausas, sabe? Essa fluidez a gente cria com roteirização. É um caminho, vai aí, escreve a sua história. Eu sou uma entusiasta da escrita, sempre acreditei, acreditarei para sempre. Eu entendo que a escrita é o primeiro passo, porque assim, como que a gente tira alguma coisa do papel se a gente não põe no papel? E é essa uma das coisas que as pessoas mais querem. Não põe no papel, não faz uma linha de anotação, E mas quer tirar do depois papel. quer arrasar. Aí você fala, meu amor, santa milagreira da oratória não somos ainda. Vamos fazer sua parte, né? Então, botar no papel é o primeiro passo. E depois fazer essa projeção para fora dele é um exercício. Contar a própria história é um negócio muito legal, por quê?
Porque a gente ativa emoção. E aí você pode acrescentar nessa orientação o seguinte: quando você está contando a sua história, que emoções você sentia nesta circunstância? Você vai fazer a pessoa resgatar o sentimento. E ao sentir, a gente consegue traduzir melhor como que aquilo funcionou naquele momento, descrever o papel de cada um, o que aconteceu em cada situação e por aí vai. Porque tem gente que tem dificuldade de criar linha de raciocínio na história. Dentro de um treinamento estruturado de oratória, a gente passa por 3 pilares fundamentais, né? Passa por corpo, voz e pensamento. Então, nas estruturas didáticas, e na Quem Fala, a nossa base é a teoria da informação, enfim, até por conta do meu know-how e tal, e a gente vai por esse viés, a gente vai num passo a passo. Como investigar um público, como fazer sistemas de argumentação. Então, assim, temos 10 métodos de argumentação. Como você esmiuçar um argumento. E aí você vai criando roteiros cada vez mais complexos. E essa complexidade vai te ajudando a ajustar a forma de organizar o pensamento na sua cabeça e depois expor. E muita gente se queixa de, na minha cabeça tá tudo claro, na hora de falar sai uma bagunça. Mas é porque, às vezes, a hora de botar na cabeça também é bagunçada. E aí é interessante botar assim, conta a sua história, põe no papel antes, vamos organizar cada fase. Você foi para um ponto, depois você voltou, depois você veio para cá. Tá fluido? Tá funcionando? Tem começo, meio e fim? Tem a fórmula fecha? Fecha, beleza. Não, então volte 10 casas, vamos reformular. Então é um trabalho organizacional da palavra, do pensamento, da informação, até se tornar uma mensagem com um corpo que funcione. Dos faladores. Tô cheio de perguntas. Eu achei muito legal porque tem muita gente que também tá ouvindo e fala, não, eu falo super bem. E quando você falou dos faladores, eu falei, olha, você não tá no outro time, de quem joga de colete, que fala demais. Como identificar um falador? Pra pessoa falar assim, ih, caramba, olha eu aí. Quando a pessoa fala, mas eu falo muito bem, tá, mas você não se faz ser entendido muito bem. Falar, gente, todo mundo sabe falar. A não ser que você tenha algum problema cognitivo, alguma deficiência, algum atraso, alguma coisa que impeça que você exponha palavras, falar, todo mundo fala bem. Agora, essa fala engaja? Essa fala atrai? Essa fala desperta? O que você colhe da sua fala? Como a sua mensagem chega? E como é que ela volta? Perfeito. Volta em crítica? Ou volta? Você consegue mudar o comportamento? Vamos pensar no feedback. Feedback é uma ferramenta de relacionamento interpessoal. O que é o feedback? Você emite um comunicado de gestão comportamental e espera que aquele comportamento seja mudado ou reforçado. Se ela não é efetiva, qual é o extrato disso? É negativo. Volta torto. Então, no processo dos elementos de comunicação, você emite, chega lá, alguém codifica e volta. A informação sempre volta, gente. Volta em retrabalho, volta em crítica, volta em fofoca, volta em comentário negativo, volta em cancelamento, volta de 1000 maneiras que as pessoas não estão identificando. Porque a responsabilidade da comunicação é do emissor. Se deu merda no final, culpa de quem emitiu. Aí, O cara sempre fala. Culpa Se alguém não de quem entendeu, a emitiu. culpa é sempre do E comunicador. sempre quando eu falo isso, sempre tem a galera que fala assim, não, lógico que não. É dever de quem tivesse entendido direito. Você Não. tem a sorte de trombar com bons entendedores todo dia? Não. Ô, gente, de cada 10 pessoas que a gente conversa, 12 não sabem interpretação de texto, pelo amor de Deus. E sempre foi muito bom me apoiar nisso, porque eu sempre acreditei também que quando alguém não entende alguma coisa é culpa do comunicador, que eu sempre viro o canhão da mudança pra mim, não pro outro. Cara. Exato. Eu tenho o controle de evoluir, Só de de melhorar. você. É isso. Só de Eu não você. preciso que outras pessoas entendam melhor, não. Eu me faço mais claro. Exatamente, porque é o seguinte, você sabe como essa pessoa lidou com isso? Você sabe qual é a mochila de experiência dela? O que ela carrega? Qual é o container de informações que ela tem no cérebro? Nós não temos esse controle. E é por isso, o que é a comunicação assertiva que tem se falado tanto? Nossa, devem perguntar pra você, como ser mais assertivo no trabalho? Exatamente, como ser mais assertivo do trabalho, assumindo sua responsabilidade, a responsabilidade pelo que você fala, o que você expõe Uau. e pelo que você não fala. Atenção, comunicação também. O silêncio fala em muitas das circunstâncias e muitas vezes ele é muitíssimo desejável. Use o silêncio como palavra de informação. Ele é interessantíssimo, dependendo da circunstância. Qual é o ponto fundamental para se tornar um bom orador, gente?
Vou lançar, vai. Vou lançar o teste aqui. O que você acha que é? Mano, não vou ler porque me lembra a época de escola, eu só errava. Como que a gente ativa a nossa percepção comunicacional? Vamos lá, vou lançar aqui esse desafio. Observando. Exato. O primeiro passo de desenvolvimento de um bom orador é ouvir. Faladores ouvem? Não, só fala. Só falam. Aí tá o ponto. Se você só fala, você não ouve. Se você não ouve, você não tem elementos assertivos de resposta. Ponto final. Vai falhar. Sempre, eu aposto que a galera que tá vendo esse podcast, começou a vir pessoas na cabeça. Lembrar de pessoas. Já encaminha no WhatsApp pro Eu povo. lembrei de uma pessoa aqui que veio na minha cabeça, assim, quem é falador? Veio na minha cabeça, ele não perde um podcast, fez aniversário ontem. Não vou falar quem é. Eu sei que era da minha família. Sabia. Mas eu sei que... Tem o mesmo sobrenome. Isso, tá? Assiste todos os podcasts. Amo ele demais. Mas todo mundo às vezes conhece alguém. E muitas pessoas querem compensar na faltabilidade de oratória no excesso de palavras. Exato. Acho que a extensidade de tempo falando vai compensar a falta de intensidade de prática. Fala pra caramba. Vai falar bonito, né? Vai falar pra bonito. ver se ajuda. E até do outro lado, né? Quem às vezes entrou numa circunstância com o falador não sabe nem como conduzir a conversa, que ele vê que ele não tem espaço ali. E eu acho que... Olha, mas um grande exemplo de o quanto as pessoas são faladoras, elas não são comunicadoras, é a necessidade do WhatsApp ser vezes 2. Então. Porque você vê, eu fico agoniada com ele. Às vezes ele manda uns áudios, eu falei, corta, 15 segundos esse áudio, em 15 segundos você resolve qual é a mensagem central do que você tem que passar. Sintetiza, pelo amor poder de Deus. síntese. Eu já melhorei muito. Poder Melhorou de muito. síntese. Eu não mando áudio de Hoje mais não de um passa minuto. mais de 1 minuto, mas antes era terrível. Meu máximo é 50 segundos. O áudio é um exercício legal. Se pedir um exercício legal, tá? Faça um exercício seguinte, gente, para vocês pensarem assim, como que a emoção é expressa através da voz, como eu sintetizo a informação através do áudio. Então, assim, a gente passa esses exercícios para as pessoas, por exemplo, faça um grupo com você mesmo e comece a se mandar áudios diários. E aí você vai se ouvir na velocidade 1 e entender que tom que passa, que informação que passa na velocidade 1. Põe na 1,5, vê que informação que passa, põe na 2 vezes lá e vê que informação que passa. Existe uma diferença, a velocidade altera o extrato da informação. Sim. Então, muitas vezes, acelerar o áudio para ouvir prejudica o emissor. Esse Sim. é o único ponto. Porque, às vezes, a pessoa está soando mais agressiva, mais ansiosa, mais acelerada do que ela está. E pode-se dizer Você sabe que tem algum... pessoas que eu me identifico com ela, eu conecto com ela, quando eu escuto ela no 1,5, no 2, porque aí a personalidade eu ia falar, bate comigo, será que entendeu? também tem o inverso de, em alguns casos, ajuda, melhora? Por exemplo, teve algumas pessoas que, por exemplo, tem um cara que passa boletins e informações e tudo mais de um canal que eu acompanho, eu só consigo ouvir ele no e-mail, porque não eu acho ele triste. Aí tem eu esse acho ele ponto. mais melancólico, É. uma mensagem mais, tipo, pra baixo. Não sei, pode ser uma percepção minha, mas lembra? Quando Mas eu alguém tenho entende, essa eu como percepção, comunicador. olha que interessante, eu também tenho E quando isso o cara com outras coloca um pessoas. e-mail, puta, ele fica mais animado. Bom dia, galera. Informações sobre o mercado, aconteceu isso. Porra, tô animado. Tô Se animado, você me vambora. coloca no 2, você não me entende. Sabe, você coloca no 2, essa mulher é uma maluca, cara. Mas tem isso? Tem. Porque assim, o que é agradável para nós? Então assim, se a gente já tem um mood mais agitado, se a gente fala mais rápido, se a gente entende melhor assim, é óbvio que a gente vai querer, que vai funcionar. E aí, enfim, é exercício de escuta. O que eu fiz? Eu casei com um engenheiro oriental, gente, que fala baleiês. Então é uma forma de exercitar o meu poder de escuta, porque ele começa a falar, e acontece isso, né? Outro dia a gente tava fazendo uma reunião, tipo, sei lá, depois do almoço, e ele começou a explicar um negócio. Eu falei, cara, fala mais rápido que eu vou dormir. Hoje Juro. eu com ele de manhã. Nossa, foi igualzinho, amor. Sim. Falei, amor, fala mais rápido, por favor. E ele explica muito detalhadamente e bem devagar. Eu falei, eu vou dormir, fala mais rápido. Aí ele começa a acelerar. Ele fala, agora eu tô acelerando bem? Tá. Aí então fica fazendo esses exercícios o tempo todo. Porque o natural é falar devagar. E eu falo rápido. E eu raciocínio rápido. E aí
o que a gente faz? A gente se interessa mais pelo que... A tecnologia nos ajuda nesse sentido, Sim. então eu vou lá e acelero, beleza, facilita para mim. Consigo moldar mais o comunicador ao meu gosto. por causa da Exato, tecnologia, ao seu né? gosto. Sim. Mas isso não quer dizer que um comunicador é melhor que o outro. É a maneira como a gente recebe também, diz muito de como a gente quer receber, enfim. E aí é exercício de escuta constante o tempo todo. É igual beber água, tem que ficar o tempo todo lembrando, não é uma coisa que é automática. Quanto que você acha que as pessoas têm que ter atenção? Porque se inspirar é fundamental. Mas você não pode perder o seu pãozinho de queijo com guaraná. É. Que é o seu jeitinho, você trazer você pra tua fala, até pra te Uhum. diferenciar, né? Porque aquela coisa, se todo mundo fosse perfeito, ninguém teria qualidade. Exatamente. Então, eu sou um cara, por exemplo, que várias pessoas eu já me inspirei em estilo, mas é impressionante quando eu Ó, percebo... olha que engraçado, por muito tempo, quando você começou a falar, você parecia o Cortella. Sim. Aí depois você ficou parecendo o Fábio Porchat. Sério? Eu acho que tanto que você via a Porta dos Fundos, a sua entonação era igual. Aí depois você foi moldando e virou o Caio. Mas O Caio é uma mistura do Cortella com o Porchat. Maravilhoso, Olha que gente. Nossa, Tem que um mistura, hein? cult cômico aí, maravilhoso. Fabinho, Melhor professor, fórmula. que mistura, hein? Mas eu acredito que todo mundo, primeiro todos nós, como nós somos a mistura dos nossos pais, que é a mistura dos nossos avós, e a gente é a mistura de pessoas que são nossa referência, mas a partir do momento que você deixa você ter o seu tempero, que você acredita que você tem um tempero especial, é onde você cria você. Sendo na somatória de todo mundo que você se inspira, que já passou pela sua vida. Tem pessoas, por exemplo, que entraram na minha vida durante pouco tempo, mas deixaram alguma coisa. É, verdade. E às vezes eu não lembro, não consigo nem mais referenciar, que às vezes passou, mas ficou. É. Então, o quanto que você preservar o teu estilo é importante para a oratória, o quanto que é o limite da modelagem, sabe? Não há limite, pelo amor de Deus, assim, hoje a gente trabalha num método e eu bato muito nessa tecla, eu falo, você não é outra pessoa, não tem como você falar como o Mário Sérgio Cortella, nem ouse fazer isso. Sim. Veja, não, esse é o ponto principal, Caio. Se a pessoa não se identificar, se ela não conseguir levar uma verdade, ela não vai ser boa oradora. Então, assim, copiar alguém está fora de cogitação. Eu falo para todo mundo, ser a gente mesmo já é muito difícil. Você Porra! quer ser outra pessoa, cara? Ser outra pessoa é Não. insustentável. A gente faz um primeiro exercício, por exemplo, no treinamento intermediário de oratória, a gente faz um primeiro exercício de encontrar o seu eu orador. E aí eu pergunto para eles, tá, o que é que você tem aí? Vambora, não vamos precisar comprar nada no Mercado Livre, vamos usar o que você tem aí. Entendeu? Aquela coisa tipo, vamos reformular, quero me vestir melhor, abre o meu guarda-roupa, o que que tem? Então nós vamos usar isso aqui, tá? A gente vai usar o que você tem para ser um bom orador. E aí, nos treinamentos em grupo, tal, no online, cada um faz essa gestão. Mas nos treinamentos em grupo, por exemplo, eu viro para a galera e falo, a sua régua não é a régua do Beltrano, a régua do Caio não é a da Fabi, que não é do Léo, que não é do Pedro, que não é... Enfim, cada um com o seu trajeto de evolução. Quanto você consegue evoluir? 3, tá ótimo. Você vai evoluir, eu vou evoluir 30. E é assim, dentro de uma sala de treinamento, por exemplo, nos treinamentos físicos a gente consegue mapear isso melhor. Dentro de uma sala de treinamento, você vê que assim, os que dão saltos quânticos são a minoria, gente. É a minoria que dá saltos quânticos. Agora, tem uma galera que, uma pequena conquista, eu gravei um vídeo. E aí vem gente que já foi meu aluno e que fala, Bianca, postei meu primeiro vídeo no Instagram, você não entendeu o que bem que você me fez, muito obrigada. Tipo, foi uma transformação para ela. Para ela, aquilo foi um puta de um ganho. Ela não precisou virar o Faustão para ser uma boa oradora. Ô, louco. E aí você vira para ela e fala, tá, e aí você tá se sentindo, eu tô me sentindo muito bem. E aí leva ao segundo step, que leva ao segundo step. Então assim, não façam isso. Inspirar-se em alguém é interessante. Assistir, ver o que você acha legal. Esse tom é bacana. Nossa, olha que levada bacana que essa pessoa dá. Mas tentar ser outra pessoa é um tiro no pé. Não faça isso. Isso vai te atrapalhar. Uhum. Vai atrapalhar o seu desenvolvimento, atrapalhar a sua performance e a sua identidade. Porque sem identidade a gente não vende. Perfeito. Sim. E orador é vendedor. Então, Totalmente. sem identidade a gente não vende. E tem aquelas coisas de quando você tá conversando, a postura da mão, então o formato assim da pirâmide pra baixo, aí você não pode fazer a bolinha assim, não sei, tem essas coisas, não? A gente não chega nesses pormenores, assim, acho que assim,
As pessoas mais formais, por exemplo, treinamentos de políticos, essas pessoas você acaba passando por essas situações. Mas Pra vida real, né? para a vida real, você não chega, bota a mão aqui ou bota a mão ali. O que a gente passa? A gente passa quais são os códigos de confiança. Então, aquilo que já está decodificado no nosso poder de linguagem e que a gente vai identificar como sendo alguém confiante. Então, assim, se eu chego aqui toda, né, com uma postura toda retraída para dentro, eu estou me protegendo de alguma coisa e isso alguém vai identificar. Então, as posturas desejáveis para você passar mais confiança quando está falando em público, isso é fácil de gerenciar. Agora, o que faz com a mão? O que a gente faz? Evite todo gesto muito agitado. Então, a pessoa que se coça muito, que mexe muito no cabelo, que mexe no anel, que mexe no relógio, que bate a caneta, isso irrita. Na comunicação, isso irrita. Eu tenho agonia de gente que fica com o track da caneta fazendo tec, 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 tec. É a irritação. Todo movimento repetitivo em excesso tira sua atenção da palavra e coloca Exato, porque aí aquilo vira o foco de quem ali do seu vira o público. show. Vira o show. Fica a mão no bolso, tira o bolso, mão no bolso, tira o bolso, vira o show. Vira o show. Então, se você não quer desviar o foco da sua informação, da sua mensagem, você precisa fazer com que ela seja o foco. E aí, se chacoalhar e qualquer outro gestual que chame mais atenção, vai atrapalhar. E aí, esse gesto vira o show. Agora, a gente não chega nisso. Quando que a gente faz essa gestão? Por exemplo, chega lá um vídeo pela plataforma do pessoal, nossos alunos online, eles ficam enviando os materiais, os desafios que eles têm que fazer, e a gente vê que existe um padrão no aluno em que ele faz a mão de triângulo. Qual que é os erros básicos que você vê? Assim, erro básico da galera em oratória que você sabe que toda vez é aquela lá, a clássica. Você vira lá pro maridão, mais uma da clássica lá. Qual que é as clássicas? Assim, Clássicas. Aquela clássica. As perninhas se batendo, assim. Eu falo, gente, o que vai acontecer? Vai fugir? O que vai acontecer? Então, marear nas pernas. Sim. Aí a gente dá os feedbacks para os alunos e tal, fala, viu, me deu uma vertigem assistir seu vídeo, sossega essa perna aí. Sim. Então, a base fixa, ela ajuda muito. Outra coisa é isso. Atenção, pessoal. Não terminem discursos, falas, apresentações. E é isso. É isso. É isso. É isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Quando é uma conversa, tudo bem. Mas você terminou uma apresentação. Pô, você reuniu um monte de informação legal, um puto slide da hora, tem gráfico, fez aquele show, aí você mete é isso. Não dá uma coisa tipo... Nossa, é verdade. É isso, tipo, eu sei que você não curtiu, mas é o que eu tinha pra hoje. É tipo um coito interrompido, é isso. Não, sabe? Termina em alta, dá um negócio aí, faz um fechamento que a pessoa saia dali, puta que da hora. E o é isso, é como se ele desqualificasse tudo que você fala. Então, gente, o é isso é clássico dos erros. Clássico dos erros. Uma despromoção daquilo que você mesmo falou. Exatamente. Agora, gente, o povo é encalacrado na dicção. Até porque, você até comentou agora há pouco sobre essa questão da oratória e tudo mais, e o falar. A grande maioria, a grande massiva maioria das pessoas ainda entende a oratória como uma ferramenta de fala, de voz. Por que isso? Historicamente, existe uma divisão entre retórica e oratória. Então, até então, e hoje ainda tem métodos assim, são treinadores posicionados no mercado assim e que trabalham dessa forma, existe uma divisão da retórica e da oratória. Veja, a retórica foi repercutida, estruturada por Aristóteles, e estamos falando de uma ferramenta de mais de 2.000 anos. Isso é oratória, certo? Aristóteles fez a formatação da palavra. Então, lá ele criou uma estrutura para criar-se discursos. Mais para frente é que vieram as ideias sobre como a voz influencia nisso, como o corpo influencia nisso e por aí vai, tá? Mas muita gente faz essa confusão de que retórica é para discursar, oratória é para falar. Uhum. E não a oratória é a tradução de retórica em latim, tá? Retórica é a palavra em grego, oratória em latim. A essência é a mesma, só que oratória não trabalha só fala. Não é só dicção, não é só o que você verbaliza. A oratória te dá suporte também
para comportamento corporal, gestão de linguagem corporal e didática das informações. E aí a gente inclui os plus, que são demandas de mercado. O storytelling, a oratória para tecnologia, a oratória para palcos virtuais, a gente trabalha o media training e outras, a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, que são outras ferramentas que são o que o mercado está pedindo. São demandas atuais e modernas da comunicação. Hoje o mundo está muito mais sensível. Principalmente pro momento que a gente viveu e completamente justificável, né? Foi anos muito duros, cara. Né? Emocionalmente foi muito duro para todo mundo. Tem gente que levou melhor, tem gente que levou pior, tem gente que conseguiu sair bem, mas foi desafiado, tem gente que ainda está se levantando. E principalmente, você vê esse reflexo nas próprias redes sociais. Sim. Que é um lugar de muita oratória. Que as pessoas se comunicam demais. Qual você acha que é uma boa estratégia? Sabendo que hoje tá, né, enfim, hoje tem que ter mais atenção com aquilo que se fala, cada vez mais com aquilo que se fala. O mundo tá, enfim, tá mais, vou falar mais espinhoso. Principalmente eu como comunicador, eu sempre sou um cara que, e eu tenho uma grande virtude. Eu sou um cara que eu penso pra falar. Isso é uma grande virtude. Tem gente que não tem aquele filtro. Mas você aprendeu isso quando? Cara, eu aprendi com a vida mesmo. Então, de uns tempos pra cá, com a experiência, certo? Com a experiência. Sabe aquela coisa? E quando eu penso pra falar, não é que eu demoro pra falar. Às vezes é 3 segundos. Sim. Sabe aquela coisa? Alguém te pergunta alguma coisa, eu uso alguns recursos de linguagem. Legal, bacana, boa pergunta. Isso eu tô pensando. Isso eu tô pensando. Então, é um bom mecanismo de defesa pra você não falar groselha. Vamos falar aquela coisa, a palavra dita não tem como você ir buscar. Não, depois já espalhou. Espalhou. E principalmente, mas qual é uma boa estratégia de oratória, sabendo que são um momento, até por exemplo, Brasil, ano eleitoral, todo mundo fica mais ali pronto para atacar uma outra pessoa, tem gente que querendo, e às vezes até no ambiente mais tem gente que tá pronto para querer ver uma falha sua, para puxar total, enfim, como que você vê, e como que a oratória, eu acho que a oratória é uma ferramenta incrível para você melhorar a qualidade dos relacionamentos. Quantas pessoas brigam dizendo a mesma coisa? Exatamente. Os ruídos de comunicação, gente. A frequência de ruídos é muito maior que a frequência de conexões, tá? A gente tem muito mais repertório para julgar do que para dar nome aos nossos sentimentos, aos nossos posicionamentos e tudo mais. E nosso repertório é muito maior para o julgamento. Respondendo a sua pergunta, como que a gente se posiciona nesse mundo amplo, nesse mundo diverso, Mas nesse foi mundo... perfeito no final do ruído, né? o ruído. Como que você, cara, lida pra cometer menos ruído possível? A primeira coisa você falou, eu penso para falar, ou seja, você está exercitando a sua escuta. É muito importante entender, você tem que falar sobre tudo? Acho que esse é o primeiro ponto, porque assim, cara... Nós viramos... Todo mundo virou colunista de alguma coisa, né? Eu não tenho que me posicionar sobre tudo. Eu sei que as pessoas maiores, então os grandes influenciadores, vocês são pessoas, por exemplo, que estão hoje impactando a vida de milhões de pessoas. Então, você imagina, você nunca vai reunir um palco desse, você nunca vai reunir milhões de pessoas num palco. Você vai reunir isso na internet. A internet deu palco para todos. Hoje só não sobe num palco quem escolheu não subir, porque eu não quero isso para minha vida. No mais, tem palco para todos. Que antes da rede social, principalmente, né, não vou falar nem da internet, antes da rede social, o palco era da minoria. Quem é que tinha acesso a conhecimento sobre oratória? Político, deputado, tinha... advogado, personalidades e atores e pastores, e olha lá, tá, que tinha. Agora não, gente, agora é uma demanda de mercado. O LinkedIn publicou ali quais são as 5 habilidades mais desejadas no mercado de trabalho no período pós-pandêmico. 2020 saiu essa publicação e foi um estrondo. A comunicação sai no topo de todas as pesquisas, porque a pandemia escancarou uma lacuna. A gente não sabe se comunicar com eficiência. A tecnologia ajuda e atrapalha na mesma proporção. Então, o que a gente está vivendo é a era do infocalipse. Como sintetizar
a sua informação, seu posicionamento, a sua palavra, a sua fala na era do infocalipse? É preciso, primeiro, humildade. Perfeito. Humildade. Segundo, é preciso cautela. Você tem que se posicionar sobre tudo. Perfeito. Você tem que meter o bedelho em qualquer conversinha. Tudo que virou hashtag hype no Twitter, você tem que ir lá meter a tua linguinha para alguma coisa? Então, o primeiro ponto é esse. Todo mundo agora virou colunista. Agora é uma opinião pessoal, nem só como... Cara, ou reúna suas armas para entrar na guerra, ou não entra. Vai se posicionar com coisas polêmicas? Aqui, vocês já receberam polêmicos da internet. A Lara, que eu sou fã, Larete total, por exemplo, é uma pessoa assertiva, mas ela entra em polêmicas que ela aguenta depois. Você vai aguentar? Essa é a pergunta, a estratégia é, você vai aguentar? E outra coisa, que domina e tem respaldo, Exatamente. Você estudou para isso? Sim. Você tem argumentação? Ou você vai mandar as pessoas para aquele lugar no meio da discussão? Porque daí você não saiu da discussão, saiu da seada. Se não, não entra na guerra. Então, a estratégia é, tem elemento para sustentar, vai. Não tem, fica. Não tem muita conversa com isso. Eu gosto muito também de basear, é uma coisa que eu falo no Lapidação, que é uma vez a Areta falou, e eu gravei isso, e isso ajudou a minha comunicação a ser mais assertiva, evitar conflitos desnecessários, que é o filtro de Sócrates, que são aquelas 3 perguntinhas básicas, que eu até peguei aqui a foto para não perder nada, que a primeira coisa que ele pergunta é, o que você vai dizer é verdadeiro? Então, se alguém me disse, você não tem que ser o Zé fofoquinha que passa coisas pra frente, que assim, você não viu, você não presenciou, você não sabe, por que você tá levando coisa pra frente? A outra coisa, o que você vai dizer é bom? Ah, não é bom, então fica quieto. Uhum. E a outra coisa, ele é útil para quem vai receber essa informação? Eu consigo fazer algo com aquela informação? E aí, eu acho que são sempre 2 pontos. Um é sobre você levar, e é outro de você começar a educar pessoas a não trazer isso para vocês. Então, tem pessoas que estão ao meu redor que já sabem que eu não gosto. Então, a pessoa chega assim do meu lado e fala assim, ai, posso te falar... Eu falei assim, vai falar mal de alguém? Não quero saber. O que você vai me falar é útil de alguma forma? Não quero saber. Então, são 3 coisinhas, 3 regrinhas básicas que isso faz com que a nossa comunicação, ela seja mais fluida, ela seja mais leve, sabe? Tenha menos ruído, tenha menos conflito. E eu ouvi isso uma vez de uma amiga e eu levei pra minha vida. E me ajudou muito. E, principalmente pegando o gancho da Bia, quando você domina aquilo que você está falando, existe um efeito colateral da confiança Exato. tão grande. Por isso que um conselho que eu dou pra turma, cara, usa a tua ignorância a teu favor. Uhum. Seja inteligente com a tua ignorância. Saiba reconhecer aquilo que você não sabe. E também, você quer poder falar melhor, domine aquele assunto. Exato. E quando você domina, incrivelmente você fica mais confiante. Se você fica mais confiante, incrivelmente você fala melhor. Você se expõe de maneira mais fácil. Então, eu sou um cara, por exemplo, tem muita gente que cobra alguns assuntos aqui no podcast e a gente fala, cara, a gente não vai falar por quê? Porque eu não entendo disso. Não tenho nem como perguntar. Eu não entendo, não é meu core, e às vezes eu nem gosto. Eu nem gosto disso. Perguntar é mais difícil que responder, sabia? Perguntar é mais difícil que responder. Sim. Perguntar é uma camada anterior à resposta. Então, você tem que antecipar a resposta. Por que os jornalistas são bons perguntadores? Porque eles estudam o que vão perguntar. Porque você tem que estudar a resposta. Por exemplo, num treinamento de atendimento, a gente faz o mapa de objeções. Uhum. Tudo o que pode sair de resposta torta tem que ser mapeado para um treinamento de atendimento. Porque daí você sabe fazer as perguntas certas. Então, existem métodos de perguntação, inclusive. E se é uma coisa que você não domina, você não sabe nem conduzir. Que são as perguntas completamente abertas, não tem viés, não tem estrutura, não tem caminho para seguir. Se não tem caminho, qualquer caminho segue, né? E aí, sai qualquer dizia coisa. o gato da Alice. Agora, esse ponto de fazer essa autoavaliação, existem 2 situações onde a gente aplica a oratória. No relacionamento interpessoal, e aí relacionamento interpessoal, quem bota a cerca é você, do que te invade, ponto final, é você que faz a gestão do que pode entrar ou não na sua vida. Uhum. Quem põe a barreira é você, quem diz não é você, e aí que entram os métodos de assertividade para se posicionar, para dizer não, para discordar, para falar não curti, não gostei, para expressar sentimentos negativos. A comunicação assertiva dá conta dessas situações. Agora, na expressão em público, aí é jogar uma coisa que você não tem como
trazer de volta, é jogar a bolinha de gude no mar, certo? Porque você não vai voltar. E aí, com a rede social, o que aconteceu? A pulverização é muito mais rápida. A autorresponsabilização é muito importante. O que eu penso? É importante que a gente ative nossos filtros. Quem é que a gente segue? Quem é que a gente consome? Quem é que a gente escuta? Quem é que a gente leva para a nossa vida? Acho que esse é o ponto, a reflexão é para nós. Verdade. Não dá para a gente gerenciar o outro, para nós, para a galera que está ouvindo esse podcast, que consome conteúdo de qualidade, que quer aprender, que quer ser foda, que busca sucesso e por aí vai, é fazer a nossa seleção, é fazer a nossa triagem, porque, gente, nós estamos num país subdesenvolvido. E aí a gente deu uma arma na mão da população. Celular é uma arma na mão de uma população pouco instruída, que não tem acesso ao básico, muitas vezes. Ou você acha que as pessoas têm senso crítico para fake news, minha gente? Não tem. Nós estamos no pico da montanha fazendo essa gestão. A grande, massiva maioria recebe uma fake news e aquilo é uma verdade absoluta. Tá no meu WhatsApp. Não há senso crítico. Então, essa repercussão é impossível de ser domada. Porque temos uma ferramenta poderosíssima na mão de uma população que ainda não tem alcance intelectual para fazer uso. Mas, apesar disso, eu sou uma entusiasta. Eu entendo que, assim, os benefícios do que a rede social fez, os benefícios da tecnologia são infinitamente melhores. Só que começa pela gente. O que nós consumimos, em quem nós acreditamos, o que pra gente, até onde a gente pesquisa para ver se aquilo faz sentido. Isso também é repertório comunicacional. Isso também ajuda um bom orador. É possível ser bom orador vazio? Não. Tá? A gente recebe muita gente que faz essas perguntas nos nossos canais. Lá no canal, os haters, eles me odeiam. A maioria ama. E tem um monte de hater lá, eles odeiam que eu mexo com a mão. Eles odeiam, não pode mexer a mão. E eu cortar a mão, fico muda, né? E aí também tem essa coisa da mão na oratória. E aí eles fazem muito essa pergunta. Mas... em quanto tempo eu vou ficar bom? Mas eu não gosto de ler. Você fica falando para ler, eu não gosto de ler. Mas você fica falando para fazer isso. Então, assim, é impossível. É isso. Vai correr? Vai conseguir ser triatleta sem treinar? Não vai. Vai conseguir ser bom orador, ter boa argumentação, saber conversar, saber levar informação sem repertório? Também não vai. E aí eu acho que hoje o que é mais legal é que a gente tem tantas formas de aprender. Gente, o YouTube, os podcasts, você faz uma faculdade, sabe? Falando nisso, eu quero que você deixe o teu YouTube, o canal do YouTube, para a turma começar a acompanhar com mais força. Sim, claro. É ó quem fala, o ó é da expressão. Ó quem fala, tudo certinho lá. A gente tem bastante conteúdo, toda semana tem conteúdo. Agora estamos lá no TikTok também, fazendo... Eu adorei o nome, Ó Quem Fala. Ó Quem Fala foi interessante, porque assim, a marca, ela existiu antes da empresa, tá? Eu tive um insight um dia assim, eu já estava pensando em fazer transição de carreira, já estava insatisfeita no meu trabalho, já queria sair e tudo mais. Um dia eu tive um insight, bem essas coisas assim, Van Gogh desceu ali, deu uma inspiração. Os roteiristas. E eu falei, cara, que nome legal. Tipo, eu já sabia que ia abrir alguma coisa relacionada a isso. Não sabia quando, nem onde, nem porquê. Tanto que a ideia só saiu do papel 8 meses depois. Mas eu chamei um amigo meu que era designer e falei, cara, eu tive ideia de uma marca. E ficou muito legal. Desenhei a marca, ele montou pra mim a identidade visual da marca e eu guardei. Guardei, porque eu só consegui tirar do papel de forma experimental depois ainda. Que você colocou no papel, né? Depois que eu coloquei no papel. Aí foi só quando eu pedi demissão mesmo e aí entrei nessa loucura que é empreender. Bia, eu adorei o papo. Foi muito bom, né? Muito. Foi muito legal, foi muito fluido. Nossa, você fala muito bem. E é isso. Muito bom, e né? é isso, e né? é isso. Não termine com isso. Você não desqualifique nosso papo, Caio Carneiro. Cara, eu adorei. Turma, todo mundo acompanhando o trabalho da Bia, junto com o primeiro damo ali, tá bom? Que eu sei que o primeiro damo também... Primeiro damo, amor? Primeiro damo. Como seria isso? Eu sou o seu primeiro damo. Não, deve ter outra palavra. Não, eu sou o seu rei. Rei, eu me errei. Primeiro damo. E no Instagram, como tá o Instagram? Ó quem fala, a gente tá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Telegram, no... que mais? Onde a gente tá? No Twitter.
A gente está em todas as redes sociais. O maior volume de conteúdo tá lá no nosso canal, no YouTube. Então, a gente capricha muito nos nossos vídeos. A gente tem o nosso podcast, que é o Walk and Talk, que a gente faz os nossos programas também, que entram lá pelo canal, que distribui também Spotify e outras plataformas de distribuição. E a gente está no Instagram e nessas redes sociais constantemente, gerando conteúdo, conversando com as pessoas, levando comunicação para esse povo, ajudando a capacitar, porque assim... para além do nosso negócio, a gente é uma empresa de curso e a gente é uma edutech, a gente se posiciona como edutech hoje no mercado, temos uma plataforma de cursos online, produtos online, por aí vai. Existe essa missão por trás, eu entendo que ainda estamos começando, certo? Por mais que estejamos falando de uma arte, e né, na época dos filósofos gregos era considerado arte a oratória, ainda estamos engatinhando. Se a gente falar de países como os Estados Unidos, por exemplo, onde se ensina a oratória no ensino de base das crianças lá, toda a nossa literatura, a nossa base de estudos, o forte que tem de literatura nessa área, é hoje compilada por psicólogos comportamentais, e a maioria das pesquisas do que tem da modernidade, fora da nossa base aí milenar da retórica, é nos Estados Unidos. Então a gente tem países que já está com isso muito mais consciente. O Brasil começou. E começou muito recentemente, tá? O Brasil começou a falar de oratória com mais força, Hoje, por exemplo, a gente tem a oportunidade de treinar times de grandes multinacionais e o volume de procura começou a ficar grande, inclusive dos órgãos públicos. Então, a gente treina hoje pessoas de tribunais de justiça, de secretarias estaduais, funcionários públicos. Essa demanda surgiu pós-pandemia, que escancarou a lacuna e que fez evidenciar a necessidade das soft skills em qualquer área. E a tendência é só aumentar, porque o trabalho de vocês é necessário. Quando as pessoas entenderem o quanto isso é um facilitador de vidas e o quanto que isso abre portas, todo mundo vai entender o quanto saber se comunicar é necessário. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar do nosso nome por aí. Torcendo pra isso. Adoramos. E lembrando que o podcast sempre é segunda-feira, sempre às segundas-feiras. 6 da manhã. 6 da manhã, né? Estou esquecendo uma 6 coisa, da madrugada, né? 6 da manhã é sacanagem. Pra mim é 6 da tarde, né? Porque eu já tô fazendo ali a atividade. Já tá uma hora no pedal. Transpirando. E lembrando também que o podcast com o nosso perfil oficial no Instagram também, pra você ver, por exemplo, Dona Bia, aqui os cortes, para você poder ver a agenda, os nossos convidados. Fod.cast, para você acompanhar e estar mais pertinho. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de streaming, é sempre muito importante a sua avaliação. Significa o mundo pra gente e você também ajuda a espalhar essa comunicação para mais pessoas. Vamos lá, gente, vamos ajudar. Manda para todos os faladores, vai. Isso, aquela indireta. Para finalizar, aquela coisa que você manda no grupinho de WhatsApp da família, dos amigos. Gente, olha que papo legal. Gente, olha esse podcast aqui. Vamos de ver milhões. até o fim, né? Maravilhoso. E primeiro adorei, continuar arrebentando a boca do balão. Sempre Obrigada. Portas abertas aqui no podcast. Quero Adorei voltar, o papo. com certeza. Adorei o papo. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa aí do outro lado. Essa é a nossa torcida para todos vocês. E um beijo, uma ótima semana. Fica com Deus e... É isso. Tchau! Tchau, gente. Obrigada.